Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nesse dia, assim que vocês se acordarem, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, dependa mais desse nome. Invoque mais para que esse nome possa nos salvar completamente. Amém? Louvado seja Deus. Portanto, não percam mais tempo. Invoque aonde vocês estiverem. E se invocar, nos traz a verdadeira salvação, a verdadeira paz dentro de nós. Amém? Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, com certeza podemos sim abrir a nossa Bíblia, porque Deus já está ardendo dentro do nosso coração. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, 16 de julho, o Senhor pede para mim e vocês ler 1 Crônicas 22 ao 23, Romanos 3, 19 ao 31, Salmos 12 e Provérbios 19, 13 ao 14. Lembre-se, leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito que eu e vocês podemos tocar na profundeza da palavra. E quando tocamos na profundeza, com certeza Deus nos revela a sua maravilhosa palavra. Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza o nosso coração já está aquecido. Deus tem falado ao nosso coração. Aí sim, podemos também continuar a ler o alimento diário. Alimento diário, que, graças a Deus, volume 4, que vem com as pepitas revelada todos os dias. Lembre-se bem, tem parágrafo que tem pepitas maravilhosas. Louvado a Deus. E também nós sabemos que a série é A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Mesmo sendo esse pequenino rebanho, mas a igreja é a coluna e base da verdade. Louvado seja Deus. E o título geral é Combater o Bom Combate. Como eu e vocês podemos combater o bom combate? É só nós deixar Deus trabalhar e falar ao nosso coração todos os momentos que nós precisamos combater esse bom combate é através da palavra. Louvado seja Deus. E foi escrito pelo nosso querido irmão Esas Ma e Pedro Dong. Dos irmãos que, graças a Deus, o Senhor tem usado bastante nas suas revelações da palavra. Louvado seja Deus. E na leitura de hoje, o provérbio, aliás, o Salmos, capítulo 12, 6, diz o seguinte para mim e vocês. E nós temos que crer o que Davi está falando aqui, nesse salmo. As palavras do Senhor são palavras puras. Lembre-se bem, por isso que a igreja tem a palavra pura. São as palavras puras. Olha, prata refinada em candeeiro de barros. Tá vendo? Depurada 7 vezes. Assim como o Espírito é 7 vezes intensificadas, também as palavras de Deus são apuradas, puras, 7 vezes intensificadas. Lembre-se bem, por isso que eu e vocês precisamos estar sempre aberto para essa palavra pura. Louvado seja Deus. E continuando no alimento diário, o título da semana é o combate, a carreira, a fé. Louvado seja Deus. E hoje
Graças a Deus, sexta-feira tem os capítulos e versículos, já lemos, mas é bom reler novamente, que relendo, o Senhor sempre nos dá luz naquele versículo e capítulo. Louvado seja Deus. Ler com oração também já lemos, que é 1 Coríntios, né, 15:10, que diz para mim e vocês, Paulo falando aos Coríntios, que hoje Deus, através dos profetas, está falando para cada um de nós. Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Tá vendo? Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, Paulo tem muita visão, veja só. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha a visão do apóstolo Paulo. Olhe como ele não era um homem individualista depois que creu no Senhor. Ele disse, trabalhei mais que todos. Podia ficar só nisso, mas ele disse, todavia, muitos estão ficando confusos. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, Deus sempre falava e Paulo sempre obedecia. Paulo sempre recebia. Por isso que ele foi um irmão e é um irmão modelo para cada um de nós. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, vai falar sobre a misericórdia e a graça de Deus. Bem explicadinho. O primeiro já começa dizendo assim, olha, ao falar da sua designação e dever, Paulo se humilhou e mostrou que não era qualificados. Lembre-se bem, Paulo era um homem, se você fosse olhar humanamente o viver de Paulo, nós sabemos como foi, né? Homem instruído nos pés de Gamaliel, mas Paulo, ele disse assim, a mim que em outro tempo era blasfemo e perseguidor insolente, mas, obtive o que? Pois a misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo era um homem que zelava o que ele estava fazendo, né? Ele pensava que estava agradando a Deus, mas aqui ele está abrindo o coração e diz, ele recebeu o que? Misericórdia. Ele fez aquelas coisas na ignorância, na incredulidade, ou seja, não conhecia o Senhor. Isso nos traz muita esperança, tá vendo? Vemos que não é questão de qualificação, mas de ser escolhido por Deus. Querido leitor, Deus também escolheu você. Só expliquei. Parágrafo já diz tudo. Que eu e vocês precisamos, aqui já está falando, eu estou entendendo que para mim eu preciso me abrir mais para o Senhor aqui. Eu não tenho qualificações, eu sempre gosto de dizer que sou cabo de enxada, sou servento de predeiro, mas eu tenho que ver que Deus me escolheu e Ele pode me capacitar a falar a sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. Por isso, amados e amadas irmãs, não fique dizendo que não tem qualificações, aí não dá para mim. Quando Deus nos escolhe, Ele sabe o que está fazendo. E outra, Deus não erra. Louvado seja Deus. E aqui vem falando muitos pontos bons, nos parágrafos, são 8 parágrafos, graças a Deus. E eu vou passar a página, que eu vi aqui na outro lado, umas desfrute bem maravilhoso. Ele diz assim, no quinto é assim, você se sente fraco? Graças a Deus. Porque quando se sente fraco, está aberto para que a graça de Deus venha repousar sobre você. Por isso, amados e amadas irmãs, eu gosto muito de dizer, se abram para Deus, que o irmão está dizendo tudo. Nós precisamos estar abertos. Quando eu me sinto fraco, eu estou aberto para Deus. Quando eu me sinto fortão, eu estou fechado, me sinto forte. Quando eu me sinto aquele irmão fraco, carente, dependente de Deus, aí sim, Deus, com certeza, Ele repousa sobre mim e vocês. Amém? Louvado seja Deus. Aí Paulo diz assim, então ele me diz, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa o quê? Na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Isso está lá em 2 Coríntios, né, 12:9. Graças a Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, nós precisamos se abrir para Deus, para que Deus possa trabalhar em nós. E nós, quando Ele trabalhar, nós sentirmos esses irmãos e irmãs fortalecidos no Senhor. Ó Senhor Jesus, é aqui no quinto, no fim, diz assim, que a fraqueza não seja para nós
nos derrubar, mas para nos fazer depender mais da graça do Senhor. Veja só, muito interessante isso aqui. A fraqueza, ela não vem para nos derrubar, mas para nós dependermos mais do Senhor. Enquanto mais eu me sinto fraco, eu dependo mais do Senhor. Preciso mais clamar este maravilhoso Senhor. Louvado seja Deus. E por fim, eu vou ler aqui lá no finzinho, no 7, ele diz assim: ó Senhor Jesus. No tempo de Paulo, a palavra foi colocada em xeque. As pessoas começaram a crer em outras coisas, exatamente como nos dias de hoje, é verdade. A gente falamos a palavra, Deus dá e começa a nós levar esse evangelho às pessoas, mas muitos não levam muito a sério e começam a crer em outras coisas. Paulo precisava então afirmar que a palavra é fiel. Por isso que ele diz, lá em 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Veja só um homem que tem visão de Deus. Ele diz que era o principal dos pecadores. Ou seja, Paulo reconhecia que realmente sem Deus ele não era nada. A expressão fiel é a palavra, e a palavra é a palavra. Só aparece nas epístolas de Timóteo e Tito. Aí ele encoraja no fim dizendo para mim e vocês, querido leitor, não ouça outras coisas, volte para a palavra pura e fiel. Louvado seja Deus. Eu e vocês precisamos voltar para essa palavra pura que Deus está falando hoje através dos profetas, nos dando uma direção sobre a palavra profética. Ela sim que vai nos levar ao reino de Deus. Pela misericórdia do Senhor, quando ministramos a palavra, nos prostramos diante do Senhor com espírito de humildade. É isso que todos nós que ministramos a palavra temos que fazer. Temos que se prostrar diante do Senhor. Para que se prostrar? Claro, filhos, quando nós se prostramos, nós estamos sendo quebrantados. E aí Deus pode falar ao nosso coração, para nós transmitir aos demais irmãos. Louvado seja Deus. Aí diz, não temos coragem de falar nada que seja nosso. Só queremos falar a palavra fiel do Senhor, tá vendo? Não adianta eu querer falar o que é meu. Além de não edificar, não leva a lugar nenhum. Nós temos que falar a palavra fiel, que é a palavra pura de Deus. E nós, como Paulo, também afirmamos, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Não olhamos para as outras coisas. Criamos na palavra fiel do Senhor. Fiel, amados e amadas irmãs, é a palavra. E digna de toda aceitação. Amém. Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, nós não podemos inventar a palavra. Nós temos é que crer que essa palavra que Deus tem dado a todo momento, eu não digo a todo dia, eu digo a todo momento, a cada um de nós, ela é fiel e digna de toda aceitação. Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia, mas lembrem-se, a palavra é fiel e eu e vocês precisamos pregar com um coração simples, um coração puro, que deixa Deus trabalhar. Louvado seja Deus. Lembre-se, se ganhar algo da palavra, passe com simplicidade, do jeito que Deus lhe mostrou. Amém? Uma frase, um tópicozinho desse, passem. E aqueles que vão trabalhar, se tem tempo, mas antes de sair, orem ao menos. Orem ao Senhor para o Senhor abençoar o seu dia. E leve um versículo contigo. Ó Senhor Jesus. Por isso, amados e amadas irmãs, é o que eu sempre digo. Não percam mais tempo. O Senhor está às portas. E eu e vocês precisamos estar apercebidos. Louvado seja Deus. Sim,